Olá, amigo produtor, estamos aqui começando neste momento mais um panorama de mercado aí com você aqui na nossa Coopermota. E a gente sempre puxando aqui os nossos parceiros. Aqui na Coopermota comigo a nossa coordenadora de comercialização, Sônia Trovo. Olá, Sônia. Olá, Vanessa, bom dia. Bom dia aos nossos associados, clientes e a toda a família Coopermota. E aqui do meu lado esquerdo, o nosso parceiro da Stonex, Guilherme Ciocari. Olá, Gui. Muito bom dia, dona Vanessa, Sônia, toda a família Coopermota, cooperados, clientes. Seja muito bem-vindo ao retorno das férias. Muito obrigado, renovado, zero, pronto para 2025. Maravilha. Vamos então começar aqui. Hoje a gente já está com um formato um pouco diferente. Vamos ver se isso agrada aqui aos nossos produtores, tentando levar então mais informações aí para vocês. Começando então no nosso mercado da soja internacional, Guilherme, a gente então começa com a primeira manchete. Trump aplica tarifas de reciprocidade. O que a gente fala sobre isso, Gui? Vamos lá. Eu acho que isso está um ponto de atenção. A gente vem comentando sobre as expectativas em relação ao que seria desse mercado Trump, quais são os impactos, na verdade, no negócio do produtor, né? Agora a gente teve ontem a divulgação dessas tarifas de reciprocidade, ou seja, todos aqueles países onde Donald Trump tem, ou os Estados Unidos têm, um déficit comercial, ele gostaria de equivaler à balança. Como que isso chega aos nossos negócios? Por hora, o impacto ele ainda é menor. Citou-se aí a questão do etanol, né? Então a gente acaba exportando 200 milhões de dólares de etanol, enquanto os Estados Unidos manda para cá 53. É uma questão que, ao meu ver, por hora não tem um impacto direto no agro, mas isso está escalando, né? Então, à medida que isso vai escalando, assim como a gente viu 18, 19, 19 e 20, o que a gente pode efetivamente ver é, novamente, a China voltando a focar o seu negócio aqui, sabendo que a safra ela é possivelmente recorde do que a gente já viu, né? Eu posso esperar, então, diante disso, recordes melhores de preço? Eu não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que eles vão buscar mais volumes aqui, possivelmente. Até porque, buscando mais volume aqui, na parte de precificação, sendo que o reais por saca é a Bolsa de Chicago, é prêmio e câmbio, isso é benéfico para prêmio, porém, ele é maléfico para Chicago, né? Então, por isso que eu tomo cuidado aí de dizer qual seria o impacto positivo em termos de preço. Mas, né, ao meu ver, e aqui dando uma opinião inicial, é que a gente está escalando essa guerra comercial, isso indiretamente começa a chegar aqui, e o impacto direto disso é que a gente pode ver mais volume de soja em específico, eu estou falando nesse momento, saindo do Brasil em relação aos Estados Unidos para a China. Legal. E aí a gente continua falando, então, a questão da avança a soja no Brasil. Como é que a gente fala sobre essa colheita da soja? Legal. A gente inicialmente teve um plantio mais atrasado, entre aspas, né? Iniciou o ciclo um pouco mais seco, o produtor, vou falar a nível nacional, tá? Mas um pouco mais de foco aqui dizendo sobre a questão do Mato Grosso. Ele retardou esse movimento de plantio, tirou um pouco dessa diferença na velocidade de plantio na hora que vieram as chuvas, né? E agora, nesse início de colheita, algumas chuvas na parte central do país acabaram que atrasou um pouquinho, né? Mas de qualquer forma, o produtor hoje altamente mecanizado, né? Com uma capacidade de avanço no campo, seja colheita ou plantio muito forte. Sexta-feira passada, o nosso número tinha um acompanhamento de 16%, sai hoje o nosso número, a gente já está rompendo os 20 e tantos por cento, né? Vamos ver o número final que sai hoje nessa sexta-feira, mas o fato é que se o clima permitir, o produtor está tirando essa diferença aí. Já estamos em linha com o ano de 22, 23 em termos de colheita. Tá? Maravilha. E a gente tem a questão ainda da Argentina também, né? A gente tem algumas questões da safra lá que não vai bem. Exato. E isso é um ponto de atenção, né? Pensando na questão por parte do produtor. Sim, há chuvas lá nos próximos 10, 15 dias, principalmente na parte centro-norte, que responde pela maior parte da produção. A parte sul do país, né, que ela é a menor parcela, praticamente nada de chuva, né? Mas o grande ponto é que o clima, as temperaturas muito altas, chuvas que caíram pontuais, elas acabaram tirando aquele brilho da soja, né?
ainda não se considera o caos, porque temos 10, 15 dias. O importante é dizer, né, que o mês de fevereiro ele é um importante mês, né, o enchimento de grãos aí para a safra da Argentina, e que com essas chuvas acontecendo de fato, o que a gente pode ver, né, é o número sendo reduzido menor. Tanto é que o USDA reconheceu somente 1 milhão de toneladas praticamente aí de queda, né, então ainda tem muito por acontecer e o mercado fica nessa expectativa de que há previsões de chuva e precisam acontecer, né? Então, por hora, é bom a gente acompanhar isso aí. É isso. E aí, então, a gripe aviária que está chegando nos Estados Unidos também está avançando por lá. Está avançando, né? É um ponto de atenção. A gente tem visto manchetes, né, de falta de ovo nas prateleiras, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O preço do ovo subiu mais de 15% dentro dos Estados Unidos. Hoje, estima-se que há uma redução aí de quase 8% do plantel de aves ali nos impacto na questão do farelo, né? Entende-se hoje que a gente pode ver algo próximo de 4 a 5% na redução do consumo de farelo diante dessa situação de gripe aviária dentro dos Estados Unidos, né? É claro que os Estados Unidos vai buscar exportar isso, né? Afinal, há um programa de biocombustíveis, aqui pensando no biodiesel e por aí vai, o HVO, robusto, que acaba esmagando soja buscando óleo e indiretamente gera mais farelo. O que fazer com isso quando o consumo cai, né, por uma questão de doença? Vou tentar desovar na exportação. E aí, o que você quer dizer com isso, Guilherme? Que ele tentando desovar na exportação, o prêmio pode cair, né? O prêmio já está bastante debilitado lá, e isso gerar uma competitividade muito forte para nós que estamos entrando numa safra e que precisamos, mais do que nunca, exportar farelo, né? Então, a gente teria aí, né, uma questão da remuneração do farelo para as esmagadoras brasileiras, né, baixa ou negativa, dependendo de como é que for, né, então isso realmente gera um ponto de atenção. Eu não posso ter, da mesma forma, um benefício aqui tentando exportar mais produto daqui de origem animal, no caso de aves, eu diria. Pode, mas isso é uma transição um pouco mais lenta. Então, eu acho que inicialmente o primeiro impacto é efetivamente a gente ter aí uma redução de consumo de farelo dentro dos Estados Unidos. Entendi. Agora a gente passa para o mercado nacional da soja, então a gente já convoca a Sônia aqui para começar a fazer as nossas análises. Sônia, como que a gente inicia então a discussão a respeito da nossa colheita aqui na região? Vanessa, o pessoal está de olho nos números, né, de colheita. A Conab ontem, dia 13/2, divulgou uma safra de 166,1 milhões de toneladas. Isso é 12,4% maior que a safra 23/24. Em relação eu acho que a gente fica muito focado na seca, no que está acontecendo, mas lembrando que a seca que ocorreu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, está sendo compensada pelo Centro-Oeste, pelo Paraná, Santa Catarina. Eu chamo atenção para isso porque a gente tem um olhar muito em loco. Tá? Outra coisa, em relação à comercialização nos portos. Ontem, excepcionalmente, nós tivemos um pouquinho de 0,5%, quase 0,5% nos preços, de aumento nos preços. Porém, a gente percebe que as cotações elas não têm evoluído para soja spot, para soja entrega março. Eu vou achar preços melhores na entrega maio, junho, julho. A gente já tinha colocado isso em outra série, né? Outros comentários, né? Em outros comentários, e realmente está acontecendo isso. Talvez o pessoal fazendo o hedge no dólar futuro, mas como a venda do produtor é para vencimento 30/3, 30/4, mas
o que o Guilherme pontuou aqui. Aqui, eu acho que serve de parâmetro para o produtor prestar mais atenção na comercialização. A semana que vem deve haver um aumento aí dessa colheita, né? Colheita, é isso, Vanessa. Aqui, na nossa região, a gente está iniciando, né? A preocupação do produtor, pelo que a gente tem visto, é, primeiramente, colher, cumprir os contratos futuros, né? Os contratos que foram feitos, para depois pensar na comercialização. Uhum. E aí a gente teve o relatório da Conab confirmando mesmo essa produção alta que você estava falando recentemente. Isso, mesmo com a perda da seca tal, ocorrida em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente está vendo uma produção compensada por outros estados. Uhum. Com certeza vai ser uma produtividade alta. Vanessa, quando se fala 12,4% em cima da safra anterior, é muita soja. Uhum. E a gente passa para o nosso próximo assunto, então, vamos para o nosso milho internacional, chamando aqui de novo para conversar conosco o Guilherme, falando sobre as expectativas, então, dessa migração da soja para o milho nos Estados Unidos mesmo, né, Guilherme? Isso vem se confirmando, né, Vanessa? Eu acho que daqui para frente passa a ser assunto principal, né? A gente deve repetir esse assunto nos próximos, porque todo mundo quer entender agora o tamanho da safra norte-americana. No primeiro momento, o governo divulgou subsídios maior para o plantio de milho do que para a soja, né? A gente tem uma situação onde os preços de milho, no momento, né, mais esmagamento de etanol fluindo bem, lá, eu estou dizendo, eu tenho uma economia norte-americana aquecida, forte, há um consumo bom, né? Então, o milho ele tem mostrado certa força nas cotações na Bolsa de Chicago, inclusive nesse momento subindo também, praticamente 4, 5 pontos, né? Mas o principal ponto que eu quero dizer é que agora, dia 27 e 28 de fevereiro, a gente tem o tal do Fórum Agrícola, né? Que a gente... os Estados Unidos junta lá todo o setor, revenda de máquina, revenda de insumos, revenda de sementes, químicos, produtores, trades e por aí vai, para tentar entender, né, o tamanho dessa área, e a gente começa a ter os primeiros números. E ao final de março, né, dia 31 aí, a gente tem finalmente o USDA divulgando a área oficial, e a expectativa é uma migração de soja para milho na ordem de 1,5 milhão de acres, aproximadamente 650 mil hectares, arredondando aí, né, saindo de soja para milho. Alguns números que estão sendo desenhados esboçam que os Estados Unidos poderia ir a 400 milhões de toneladas somente de milho, né? Então é um ponto de atenção aí, porque se isso efetivamente vem e haveria necessidade de exportar uma produção tão robusta como essa, olhando para a paridade de exportação, né, aqui já pensando no segundo semestre, milho safrinha, ela poderia estar em níveis mais baixos, né? Então isso poderia afetar um pouco a questão Chicago, que não deixa de ser também, né, de certa forma, um ânimo aí para a questão do soja Chicago também, né? Então vamos acompanhar, isso vai ser muito debatido nos próximos 45 dias. Maravilha, o produtor tem que ficar atento, então, a essa questão. E com isso também a gente agora fecha a janela aqui do brasileiro e vamos migrando para os Estados Unidos, a exportação mesmo, né? Exato. Lembrando que o ano safra de milho ele vai de 1 de fevereiro a 31 de janeiro, né? Então, claro que ficou algum volume negociado no ano safra passado, até 31 de janeiro, para ser exportado esse ano, mas agora é natural, né? Então, os portos eles começam a se preparar efetivamente para a exportação de soja, que é o grande volume que a gente vai colher agora, e isso acaba naturalmente migrando, né, para Estados Unidos, enfim, outros produtores aí, e aqui passa a se desenhar muito mais o mercado local aí, né, na questão de precificação de milho e por aí vai. Maravilha. Milho nacional, como a gente pode, então, agora chamando a nossa correspondente local, a Sônia, para a gente fazer essa análise. O que a gente tem, então, sobre a consolidação mesmo, que essa safra de milho também vai ser maior do que a safra anterior, né, Sônia? Isso, Vanessa. Em relação à Conab, a produção nossa é de 122 milhões de toneladas, 5,5 maior que a 23 e 24. E em relação ao mercado futuro, a B3 ontem chegou a bater, eu estou colocando aqui, Vanessa,
a B3, porque a gente percebe que o comprador, nós comentamos já também, há alguns dias atrás, que o comprador, até o pequeno, tá? Você nota isso, ele está bem assessorado em informações, e ele, mais ou menos, ele entra no mercado já com o preço que a B3 está indicando. E ontem nós tivemos o março, que está próximo da liquidação, no movimento de alta expressiva, chegando a bater 79,9. Você já está falando aí da questão dessa disputa de mercado de preço mesmo, do milho. Preço mesmo. Lembrando, a gente percebe que, para o produtor de milho, o 80 é um número que é psicológico. Mas esse 80 também é psicológico para o comprador que está do outro lado. Então, vendedor e comprador olhando esses 80. Que ainda não, que na verdade ainda não se efetivou. Chegou, às vezes se consegue, Vanessa, isso em pequenos lotes regionais. Mas quando você vai para o mercado com lote grande, com prazo, é diferente, tá? Então, na verdade, assim, existe essa expectativa do 80, mas nenhum nem outro chega lá, nem o comprador... Por enquanto, em lotes grandes, não. Lotes grandes, não. Isso. É mais ou menos isso também, né, Guilherme? Eu acredito que sim, né? Você começa a ver já o consumidor tentando buscar outras alternativas, já bastante incomodado com os níveis de preço. Há uma grande safra chegando de soja, que bagunça logisticamente, né? Frete mais caro, espaço vai virar ouro, né? Então, hoje, se a gente olha para a própria milho B3, olha, então eu vou segurar porque eu posso vender melhor lá na frente. Hoje, se eu olho para a B3, isso não faz sentido algum, né? Até porque as telas futuras estão menores que a presente tela, ou seja, a gente chama de mercado invertido. Então, hoje isso está difícil. Então, para mim, concordo com a Sônia, está batendo no teto ali. Posso estar errado, obviamente, mas acho que está batendo no teto ali. Na verdade, então, o que a gente está recomendando para o nosso produtor é cautela nessa disputa, né, Guilherme? Olha, Vanessa, eu acho que sim, né? É importante a gente olhar para o que a Bolsa está nos dizendo também, né? E olhar para essa questão de inversão de preços, né? Lá na frente menor e aqui maior, já nos diz, né, o quanto está interessante esses níveis de preço, e até porque, à medida que a soja pode começar a cair um pouco mais por entrada de safra e tudo mais, quem sabe fica interessante mesmo a gente ter uma comercialização de milho nesse momento. Ou seja, comprador e vendedor devem começar a se entender um pouco mais para frente, né? Maravilha. A gente, no mercado nacional, então, a gente está com essas manchetes só, né? É isso. Então, com isso, a gente conclui nosso panorama de hoje. A gente agradece aí a participação do Guilherme e da Sônia novamente aqui conosco, e a gente volta na semana que vem com mais informações para vocês. Um abraço. Até lá. Até.